A verbetógrafa, em estrangeirismologia, poderia explicar o estilo revisional Monk? Isso é uma metáfora, né? Que de vez em quando falam comigo isso, que eu sou monkiana, e eu acho que eu sou meio monkiana mesmo. E nesse sentido, de você ter detalhismo, e o revisor precisa disso, né? Ele vai reverificar a mesma coisa, às vezes, várias vezes, ele não fala, já sei, não, ele vai olhar de novo, vai olhar de novo. Então é uma coisa meio Monk, mas é assim que a gente descobre, né? Então, Monk é aquela série de televisão que o detetive é extremamente detalhista, ele já vai para um extremo até de toque, né? Mas que ele vê os detalhes todos e consegue desvendar os crimes. E aí, na revisão, a gente precisa ser um pouco Monk também. Olhar os detalhes e conferir várias vezes a mesma coisa. Agora, professor, sobre essa questão de se querer mudar a força, a natureza do homossexual, isso poderia ser considerado uma tentativa de estupro evolutivo? O senhor poderia comentar? Sem dúvida que seria. A primeira coisa é o seguinte, a gente só deve mudar a força, a natureza daquela coisa que seja muito patológica. Por exemplo, aquela turma do crack que fica cracolândia, etc., desinternar a pessoa, aquilo é bom. Por quê? Para evitar o suicídio da pessoa. Se você vai evitar um suicídio de uma pessoa, você não está fazendo estupro evolutivo, você está ajudando a evolução da pessoa. Agora, não é o caso do homossexual. O homossexual, quem tem que mudar é ele, o problema é dele. Se ele quer usar, por exemplo, a fisiologia normal, o problema é dele. Se quer mudar a fisiologia por ele, também é dele. Nós temos que respeitar os direitos da pessoa. Agora, por exemplo, no caso da Cracolândia, eu sou favorável que faça a internação no tapa, na camisa de força, porque esse povo tudo está doido, tudo é totalmente psicopata. O processo do tóxico, ele é pior às vezes do que Alzheimer. A pessoa está morrendo aos poucos, aquilo é o suicídio. Então, aí é outra coisa. Agora, o homossexual não é isso. Aquilo é apenas uma mudança do modo de proceder com o corpo. Então, ele tem direito de fazer isso, não tem nada, já não pode forçar a barra, não. Agora, a pessoa que raciocina e escolhe o destino dela, o que ela quer. A gente ajuda nisso. Professor Valdo, será que o senhor podia ampliar cobaiologia no DAC? Na abordagem técnica da pesquisa conscienciometrológica, a heterocriticidade quanto a determinada pessoa pode alcançar o elevado patamar de realismo, cognição e esclarecimento geral, quando a consciência cobaia revela ou auto-reconhece a própria identidade extra. Quando isso pode acontecer? Como é que é? Quando isso pode acontecer? Em que momento? É a hora que a pessoa está fazendo muita assistência, que os amparadores veem que, às vezes, é importante ela ver a responsabilidade dela do passado. Com isso, então, amplia, vamos dizer, a disciplina, a metodologia, a organização da pessoa daí em diante. Eu já vi casos com homens e mulheres que isso aconteceu. Agora, o que se passa? Isso só pode acontecer quando a pessoa está muito preparada para não ter o choque do processo, não da assistência em si ou da identidade extra, não é isso. Mas ela ter o choque dela reconhecer a vida anterior dela. Porque não é todo mundo que pode ver o processo da personalidade consecutiva. Sim. Tem gente que não está preparada. Ela, às vezes, está pensando por aqui e a realidade dela é por aqui. Então, aí não conjumina, aquilo não se dá bem, os amparadores evitam, né, está esclarecendo. Agora, veja, isso pode acontecer até mesmo a pessoa que faça muita assistência. Aí que entra aquilo que o senhor fala, primeiro um flash. Dá um flash, vê como é que a pessoa fica. E geralmente, eles insistem de início em flashes. Então, aquilo acontece várias vezes, como se fossem umas visões, um processo de um cenário, uma ideia persistente que aparece, sem mais nem menos, que pulula na imaginação, na lembrança, na cabeça da pessoa.
Agora, quando isso tem valor, aquilo começa a ficar assim, uniforme. Aí a pessoa vê que não é dela, ela vê que tem um exo-pensene, um pensene de fora que está entrando no micro-universo consciencial dela. Ela aí começa a acatar aquilo, ela se predispõe para o processo naturalmente. E vem as sincronicidades do processo junto com todo esse processo, não é isso? Começa a vir aquilo que você falou do livro aqui. Agora, é o máximo, é a hora que ela reconhece isso, se predispõe favoravelmente, com intenção boa, organiza a vida para se ajustar àquela nova condição, aí tudo defasa, amplia, dá um upgrade na vida da pessoa. Esse é o caminho. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a pessoa não deve preocupar tanto com isso, não. Se isso tem importância, ela deve fazer a assistência dela, praticar a TENEPS, ver o que ela faz com isso, trabalhar com EV, etc. Se os amparadores veem que é importante, eles vão tomar a iniciativa de movimentar a situação. Eles, então, intensificam aquilo e, geralmente, ajuda muito. Eles não dão ponto sem nó. Agora, se acontece, vai aumentar a responsabilidade da pessoa. É necessário que ela esteja preparada para aquilo. Porque essa questão do flash é para melhorar o rapport dela com a situação toda? Porque assistência, como o senhor falou... Os flashes começam, quando eles insistem, eles vincam a pessoa, demarcam, marcam a pessoa com a situação. Então, ela começa a pensar naquilo, ela se predispõe mais. Certo. A hora que predispõe, vem os episódios. Entende?